Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez a gente vai falar da terceira classe do sacerdote, né, do Priest, que seria o Archbishop, ok? Tô com uma conta aqui no servidor CIA, tive bastante dificuldade de conseguir uma conta mais atualizada, consegui a conta do Luzi. Ele jogou alguns meses aqui no servidor global, né? E aí eu consegui essa conta emprestada com ele. Porém, essa conta ela é uma conta que está parada há bastante tempo. Então, assim, não terminou a progressão, mas é o suficiente para o que eu preciso para esse vídeo, que é trazer a build de suporte para vocês. Também vou trazer uma build atualizada de DPS, tá? Então, vou mostrar ali também uma segunda opção de build, até para fazer grind, MR, enfim, as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia no jogo. Então, o intuito desse vídeo é trazer essas duas builds para vocês. Vamos falar um pouquinho de cada uma, vamos testar. Uma eu não consigo testar no dummy, né, porque é uma build de suporte, mas a outra eu consigo ir lá simular no dummy um monstro e a gente consegue fazer um teste. Então vamos falar de sigil, de pena e tudo mais que for necessário para essa build. Então, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, o que eu posso começar falando dessa conta? Essa é uma conta que está parada há um bom tempo, como eu falei, né? Estou aqui ainda no level 112, isso porque eu upei um pouquinho essa semana que ficou comigo quando eu estava ajustando. Antes dessa conta virar Priest, ela era Dancer, né? Ela era musa. Então não temos muita coisa ali de Verus, mas é uma conta que já está na terceira classe, né? Então a gente já tem aqui um começo de Nexus, um começo de Nebula. Temos um pouco de penas, então vamos começar. Vamos ver aqui, ó. Para as penas, como é que eu estou usando? Estou usando a composição 3.2, que é uma composição PVM, né? Então, se vocês quiserem saber como é que seria a composição PVP, eu vou deixar um vídeo aqui, ok? Que lida somente com penas, tá? Mas basicamente PVP seriam 4-1, 4 amarelas, uma pena roxa. Mesma coisa para de defesa. Estamos usando assim aqui também uma composição PVM, tá? E é bem uma conta bem free to play nesse caso, ok? Acredito que no LNA a gente já esteja bem superior a essa composição aqui de penas. Todo mundo que está jogando, se estiver jogando desde o dia 1, fazendo a progressão, se esforçando certinho, tá bem na frente, tá? Mas vou deixar aqui. Estamos usando vamos usar essa composição de penas para as duas builds, tá? Tanto a de PVP, tanto a de suporte quanto a de DPS, ok? As estátuas estão bem no começo também, como eu expliquei já algumas vezes. Uma conta bem fraquinha, mas é bom que a gente consegue ver o potencial da classe, tá? Com isso aqui, pelo menos assim, a gente vai testar aqui e vai falar, pô, legal, eu tenho triplo de coisa na LNA, então o meu Priest vai ficar muito superior. Deixa eu ver o que mais aqui. Sigil, estou usando essa composição aqui, basicamente, que é o que eu tenho, né? Então não tem muita coisa aqui. A gente poderia montar aqui um preset talvez para um grind, que seria uma Meteoro, uma Starfall, uma Berserk. Mas para build de suporte, o que daria para a gente fazer? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo montar pelo menos um basiquinho de suporte. Eu usaria as sigils de shield, né? Então a gente tem aqui a Flowing Shield. Deixa eu ver se essa conta tem a roxa da... Acho que não vai ter. Tem aqui, ó. A Surging Protection.
Vamos, será que tem a amarelinha? Não sei, vamos ver. Não tem aqui, mas eu acho que eu tenho uns pacotinhos aqui. Eu estava olhando mais cedo. Olha só. Será? Aqui não. Não, essa aqui também não. Deixa eu ver. Acho que eu vou conseguir pegar pelo menos um Tier 1 aqui. Vou mostrar, vamos ver. Talvez dê. Cadê? Vamos em Collection. Aqui, ó. Desbloqueio ela. Até dá para subir um tierzinho. 2 tiers, é isso. Deixa eu ver aqui. Shield 1, Shield 2. Cadê a alta de Shield? Shield 3. As de Shield são bem interessantes, tá? Para uma composição aqui de full suporte, tá? Para de DPS a gente muda aqui rapidinho de DPS depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra gente usar aqui. Bom, poderíamos usar qualquer outra de PVP, mas eu vou colocar essa Deadlock aqui porque ela é legal, ela funciona também para sigil de full suporte. O que ela faz? Quando seu HP chegar abaixo de 20%, ele vai restaurar automaticamente 50% com cooldown de 50 segundos. Então, basicamente, um minutinho você vai ter essa sigil disponível. A Primal é uma sigil que eu não gosto muito. Deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Eu preferiria usar na composição full suporte uma Radiante. Ou se você for jogar um PVP, né? Então aí você teria que usar uma Oblivion, alguma coisa assim. Mas no caso de não ter a Oblivion, usaria essa Radiant Guardian aqui, tá? De sigil de classe, estou com a RIMS aqui ativada, ok? Porém, a gente já tem a sigil da terceira classe, que é essa aqui, que ela aqui está no nível 1 ainda, né? Mas basicamente quando a gente está causando dano, a skill Radiant Shock ela tem 10% de chance de converter a armadura do target que está tomando dano no elemento Undead. Isso aqui vai funcionar mais para uma build de DPS. Assim como a Requiem funciona melhor para build de ME, essa aqui funcionaria melhor também para build de DPS com as skills de terceira classe. Então, para de suporte, a gente continua com essa aqui, ok? Bom, montamos aqui nossa sigil de suporte, tá? Deixa eu ver aqui mais. Vamos ver aqui as medalhas. As medalhas têm ataque. Esse aqui, ó, você pode ver que está até aqui nesse caso, physical damage nem serve. A gente poderia fazer assim, ó. Poderíamos dar um store, pegar tudo que está aqui, ó, subir para M-Damage, topar o M-Damage. Será que dá para topar? Tem bastante medalha ali, ó. Vamos ver se a gente consegue topar aqui esse M-Damage. Acho que consegue. Peguei pelo menos um 30 bate. 30 já foi. Eu vou jogar um 35. Quase. Só mais um aqui, 35 aqui. Subi um 35 aqui também. Lembrando que build de suporte não adianta só ter cura, né? Então você vai ter que investir aqui também em medalhinhas de redução, tá? As minhas estão, apesar de eu não jogar de suporte, eu ainda tenho também as medalhas de redução bem avançadas, tá? Eu acho que estão quase 35. Tem que cuidar desses atributos secundários, tá? Então não é só cura, não é só HP,
Não adianta você buildar um boneco full suporte que cura ali 300k, mas que não aguenta um tapa. Não vai adiantar, entendeu? Você tem que fazer um meio termo disso aí. Bom, mas não vamos se perder não. O Nexus nessa conta tá muito basiquinho. Basicamente o que tem aqui foi só para liberar as 3 skills aqui da classe. A gente tem mais algumas, além, nós temos 6 skills, tá? Então a gente tem umas que são para build de cura, enquanto outras são para build de DPS, ok? Então isso aqui a gente consegue roletando, tá? A gente tem 20 tries por semana que a gente compra por diamante. Eu vou trazer um vídeo só de Nexus. Não sei se vocês acompanharam a live que teve hoje da final da Odin Cup, mas a gente teve o anúncio oficial que as terceiras classes vão vir. Elas vão chegar no dia 14 de agosto. Vai chegar as primeiras 6 classes iniciais, né? Então as 6, a gente chama de 3-1 ali, vão vir nesse pacote do dia 14. Junto disso a gente vai ter um evento de 2 pets, né? Que é o Nemesis e o Gênesis. E eles, pelo que eu entendi, todo mundo que fizer o cadastro na página que eles vão lançar ali vai receber o desbloqueio de um dos 2 pets. Aí você tem que escolher qual que você vai querer, tá? Eu particularmente vou pegar o Gênesis. Deixa eu ver se tem ele aqui fácil para mostrar para vocês. Eu sei que eu estou saindo um pouco do assunto, já vou voltar. Esse aqui é o Nemesis, não é esse que eu quero que eu vou pegar. Eu vou pegar este aqui. Por que eu vou pegar esse aqui? Ele de cara, ele tem uma skill. Cadê? Onde que a gente vê aqui? Pet potencial. Acho que é esse aqui mesmo. Toda vez que você receber um hit kill, ele se sacrifica e você não morre e ele restaura 30% do seu HP. Aqui tem um cooldown de 300 segundos e é basicamente só ele no tier 0 já casa muito bem para ter ali na composição dos 4 pets de um full suporte. Porque é como se fosse uma segunda Osiris, tá? Só para resumir. Só essa skillzinha. Ele dá outras coisas, mas assim, só esse pedacinho já vale a pena, tá? Então, vou trazer um vídeo completo de Nexus de hoje até o dia 14. Em algum momento eu vou jogar um vídeo para vocês. No final de semana, geralmente eu estou trazendo vídeos de classes, né? Já trouxe de RK, já trouxe de mecânico, agora estamos de Archbishop. E falta mais 3, né? Então vai faltar de WL, vai faltar de Ranger e vai faltar de Guillotine Cross, que eu esqueci o nome, seria Sicário, eu acho, a terceira classe ali, tá? Mas seriam essas. Então estamos na terceira, ainda tenho mais 3 para cobrir aí até o dia 14. E também pretendo trazer um vídeo de Nexus, um vídeo de Nebula e um vídeo da Fazendinha. E o da Fazendinha já tô com a manha, viu? Essa semaninha aí eu solto o da Fazendinha para vocês. Detonado. Mas beleza, estamos aqui com o Nexus basiquinho, tá? Esse Soulforge eu vou esquipar, porque acredito que esse conteúdo ainda não vai chegar para vocês. Não vai chegar pra gente, né? Porque eu também jogo no LNA. Mas caso chegue, mesma pegada do Nebula, mesma pegada do Nexus. Eu vou trazer um vídeo separado, apartado disso para falar, tá? Esse do Soulforge eu não tenho quase nada de conhecimento, então não adianta eu falar muita coisa para vocês aqui, que eu estaria enganando vocês. Então eu prefiro só falar que eu vou trazer no futuro do que falar alguma besteira aqui para vocês. Ok? Passamos pela Sigil, Nexus, Pena, Medalha, beleza, tá faltando um Nebula. Estamos aqui com o Nebula ativado até o 60, tá? Então ele vai até o 100, tá? Guardem seus recursos para fazer esses unlocks, porque não é barato, ok?
Além de tudo, a gente tem que manter o time, né? Isso aqui vence, muito parecido com uma Verus, que a Verus geralmente dura ali 30 dias, aí você tem que ir lá e dar manutenção aqui também, tá? Esses tiers ficam ativos geralmente por 7 dias e depois você tem que vir aqui e estender de novo esse período. Aqui nesse Nebula aqui, eu estou usando o de suporte, né? A gente tem dois, a gente tem o Divine e a gente tem o Divine Light e o Divine Wrath. Não consigo falar essa palavra. Bom, mas esse aqui aumenta mais o meu dano, o meu Rod Skill Damage, minha redução, né? Então esse aqui é mais para um DPS, esse aqui é mais para um suporte ali, ok? As skills também mudam um pouco aqui. E só para vocês verem a questão do upgrade, ó, eu tô aqui no level 65, eu tenho que chegar no level 80 para eu liberar esse aqui. Eu tenho bastante recurso, vamos ver aqui, ó. Só esse recurso aqui que eu marquei, tudo isso aqui que vocês estão vendo, não é suficiente para upar nem até o 70, ele vai me dar mais 4 levels. Então é por isso que eu tô falando, eu tenho que juntar muito, muito mesmo, tá? Porque não é barato esse upgrade, tá? Pet, provavelmente a gente vai sacrificar o level dos nossos pets, aqueles pets que estão upados ali, guardados no deploy, a gente provavelmente vai restaurar e vai usar os livrinhos para subir, para liberar todos os levels do astral aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas, como eu falei, Nebula, um vídeo à parte. Aqui o Nebula está muito no comecinho, mas já tem algumas skills aqui, algumas coisinhas. Então não tem muito o que mostrar para vocês do Nebula. E eu acredito que a gente chegou em tudo que tinha para falar disso aqui. O que mais eu posso pular aqui para falar de forma genérica são os equipamentos. Estou aqui com 7 mais 12, um escudinho 10, arma 16, dois acessórios bem antigos. Esse aqui é o acessório do level 65 ainda, né? Então, se você é full suporte e você joga no LNA, você já deve ter ali os acessórios do 95. Provavelmente já deve estar tentando ali matar um time holder para pegar os novos. E é isso, é a nossa realidade. Eu já dropei o do SK, estou esperando chegar o Mutante Dragon para eu fechar o set do 105 também. Dia 6 vai vir o reset de level no LNA, então a gente vai atingir o level 105. Se você não está guardando XP, guarda um pouquinho, vai virar amanhã a semana, né? Vai virar. Eu vou lançar esse vídeo na segunda, então a semana já vai ter virado. Segura para fazer Yggdrasil depois do reset e tudo mais, só para a gente ganhar um pouquinho mais de XP, né? Porque quando chegar às terceiras classes a gente vai consumir bastante XP, principalmente upando o Nebula. Então lembrem de guardar e de farmar bastante XP até o dia 14, ok? Bom, estou usando aqui o set da Season 2, tá? Da Nightmare. Nesse caso aqui, estou usando também o escudo, estou usando a arminha aqui. Deixa eu ver, de carta não tem muita coisa, mas basicamente o que a gente vai usar de carta? Para cura a gente tem que usar... Eita, entra uns pacotinhos doidos aqui, hein? Para cura a gente vai usar coisa que aumente a nossa cura na arma, né? Então deixa eu ver se tem alguma coisa que seria essa carta boa aqui topada ou alguma outra que me desse M damage ou M ataque também funcionaria. Então basicamente é isso. De restante eu sugiro duas Hydrick na capa, 2 de HP na bota, escudo, vai usar a carta dependendo do que você for fazer. Você vai fazer uma Nightmare e tudo, coloca uma Alice. Você vai jogar guerra, você provavelmente vai ter que usar uma sapo de Tara, né? Na armadura, eu gosto da Mark, a Mark dá um pouquinho de HP, não deixa congelar, mas aí vai depender da conta de cada um, ok? Nos acessórios a gente pode usar, deixa eu ver, Poporing, topada, vai dar 3% de redução cada uma, né? Redução física e mágica. A gente pode usar
Para dano, cartas de M-Damage. A gente pode usar cartas de M-Ataque. Tudo isso, M-Ataque vai funcionar tanto para dano quanto para M-Damage também, né? M-Ataque e M-Damage vai funcionar tanto para dano quanto para cura, porque o M-Damage também incrementa a nossa cura aqui, porque a gente usa uma sigil que aumenta, que essa aqui, ó, ele adiciona 45% de M-Damage ao bônus de cura. Então, nosso M-Damage passa a contar no momento da nossa cura. E agora eu acho que a gente já pode ir falar diretamente das builds. Eu vou fazer um pequeno corte, tá? Agora. E eu já volto. Fala, galera! Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origin. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origin para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala, galera, Anime de volta. Bom, vamos lá. Vamos começar pela build Full Support. Aqui não tem muito o que falar. Basicamente, a gente vai usar essa cor aqui muito doida, que tem o visual é muito top, tá? Muito top mesmo. E repara que já sobe uma cura legal, tô, ó, 75k de cura de agora. Mas vamos lá, vamos por partes. Atributos, 99 int, coloquei 70 de dex aqui, coloquei 63 de luck, 60 de vit. Sinta-se à vontade ali para manusear mais vit, menos vit, tirar luck, fica a critério de vocês. Vocês vão precisar da int, vocês vão precisar da dex, né? Não tem muito para onde fugir. Bom, de skill, primeira classe tá desse jeito aqui, ok? Segunda classe está assim, isso aqui eu vou passar rapidinho aqui porque vocês já estão acostumados com essas skills aí, já estão há mais de 6 meses jogando. Lancei um vídeo lá no começo explicando sobre essa classe até transclasse, então estão bem confortáveis com essas skills. Não muda muita coisa. O que vai mudar mesmo é a partir da terceira classe. Para começar, essa skillzinha aqui, isso aqui é a maravilha, a melhor coisa que o desenvolvedor desse jogo fez foi criar essa skill aqui, que basicamente ela junta todos os buffs que a classe tem, independente da classe. Todas as classes têm essa skill e ela, além de usar
todos os buffs que você tem, ela maximiza o level dessas skills. Então aqui nesse caso, quando eu uso essa skill, eu estou usando Blaze level 11, Angelus level 11, Magnificat level 11, Imposito level 11, Glória level 11, Assumptio level 11. Então é muito, muito, muito roubado, tá? Nossa cura vai ser essa Highness Heal, entendeu? Ela cria uma área muito boa de cura, cura bastante, tá? Ela cura a gente e os aliados que estiverem próximos, ok? E cada vez que a gente cura, a gente ganha aqui 16 pontos de Holy Power. E aí temos esse Bonded Fate também, que é muito interessante. Visualmente fica conectado uma linha entre você e o outro target, tá? E você vai curando, aumentando dano, move speed e tudo mais. Você dá bastante bônus, cura bastante, é muito legal. É para um target, então se você está no NT, você vai usar isso aí no DPS principal. Temos aqui também a Prayer of Purity, ok? Temos aqui a Imperial Blaze. Temos o Epiclass. O Epiclass também é muito legal, tá? Ele cria ele invoca a Yggdrasil e ele revive até 5 aliados com 100% de HP, ok? E ainda tem uns bônusinhos aqui por 5 segundos ele reduz aqui o dano em 20% dos aliados naquela área. Temos aqui o Lauda Agnus, tá? Que ele remove os efeitos de spell e efeitos de controle de grupo e tudo mais. Para você e para os aliados que estiverem próximos também. É bem interessante. Temos aqui essa Blessing, que vai aumentar nossa cura, nosso Holy Damage, tá? É uma skill passiva, ela estaca 3 vezes e ela concede também Holy Power. Repara que tudo vai conceder um pouquinho de Holy Power. Isso aqui a gente nem precisaria, a gente poderia colocar em outro lugar, mas deixei essa Holy Words aqui, ok? E deixa eu ver. Como é que a gente vai testar isso aqui? Ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é os 200 de Holy Power que já está estacado. Essa skill aqui, ela é bem legal. Ela chama Leap of Fate. Basicamente ela teleporta aonde a gente marcar. Claro que tem uma área, então eu vou clicar aqui, ó. Ela te teleporta e te dá um shield. Isso aqui é bem legal. Para que ela te dê aqui um shieldzinho, você fica com esse shield. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem esse aqui. Nossa senhora. Bom, já marquei o target nele. Não mostrei para vocês como é que tá aqui o meu automático, mas basicamente é todos os buffs, o link e a cura. Então na hora que eu ligar aqui o automático, ele já vai linkar. Repara que ele já começa a curar automaticamente e eu vou ficar aqui ligando a cura. Aqui eu já estaquei os 200, né? Então temos aqui o Prayer Purity também. Agora está ativado. Temos aqui o buff. Repara que eu gastei meu Holy Power e a Yggdrasil aqui, né? Esqueci o nome da skill. O Epiclasses, ele fica desativado. Então, como é que a gente mantém isso aqui ativado? A gente mantém a nossa cura. Qualquer skill que estaque, né, vai ajudar, mas a cura é provavelmente aonde que você vai de fato estacar esses Holy Powers. Repara que agora eu vou usar aqui a área, é uma área bem legal, é um visual bem legal também do Epiclasses, essa árvore zona muito doida, tá? Ela aumenta bastante
A nossa... Ela vai dar res em até 5 aliados, vai dar buffs e em contrapartida ela vai consumir nosso Holy Power. Aqui não tem muito mais o que falar, tá? Ficou uma composição fácil de jogar, não tem muito segredo. A cura ficou melhorada, os buffs estão melhorados, o res deu, agora a gente tem um res em área também, tá melhorado. Lógico que a gente vai ter que casar, né? Porque o res em área ele tem um cooldown, não dá para ficar full time usando ele, mas isso numa guerra, esse tipo de coisa é bem interessante. Temos esse link com um único player, que é muito bom também. E basicamente para build de suporte é isso, tá? Tava quase esquecendo, a gente não falou das Veros. O que eu estou usando aqui? Estou usando de mix ainda. Então, o que a gente está aproveitando de fato daqui? A Holy Light Burst, sem dúvida, essa aqui é core, tem que ter. A Healing Prisma também é boa, mantive ela aqui. Não tinha nenhuma... As secundárias, as segundas linhas dessas duas, a primeira linha, né, e a segunda da primeira e a primeira da segunda, não são muito boas, tá? Essa aqui até dá para usar numa situação quando você estiver dentro do safety wall, mas não tá ali dentro das grandes skills que a gente poderia ter que secundária. E na última eu estou usando uma Core Overload, tá? Porque é a melhor que eu tenho aqui neste momento, mas eu poderia estar usando uma Blessing Boost, como é sugerido aqui. Ela vai aumentar bastante nosso burst ali, nossos buffs. Temos esse Healing Aegis também, tá? Eu não tenho nenhuma dessas duas e eu não tenho também as versões Smeldon. Então assim, eu até tentei, até tenho aqui a Aegis, mas ela é peso 7, então vai ficar muito difícil de encaixar aqui nesse contexto. Igual tem uma Core 10 também aqui que eu não consigo usar, porque não cabe ainda, né? Então eu precisaria de umas Smeldons peso 5. Isso aqui é build é conta da vida real, né? Então muitos de vocês devem estar passando por isso. Eu estou passando por isso na LNA. Dependendo da build que eu estou usando duas Smeldons, entendeu? Peso 7. É isso. Então ainda está difícil, mas acredito que com a chegada da terceira classe, com os eventos que vão vir de meio aniversário, a gente vai ter acesso a mais recurso de Veros, né? Mais recurso de Smeldon, e aí a coisa vai ficar um pouco mais fácil. Outra coisa que eu não falei da build de suporte foi dos equipamentos, né? Então aqui eu estou usando o Dia Staff, né? Que é basicamente um cajado de cura. Ele é bem legal. Teríamos esse Mercy, que é um cajado novo, que ele aumenta mais ainda quando você está linkado, e ele dá alguns buffs para as nossas skills de terceira classe. Então ele também é bem interessante, tá? Então esse aqui, o Mercy e o Dia, os dois funcionam bem legal, tá? Eles vão funcionar bem. Então o Dia vai curar mais, esse aqui vai dar mais bônus, né, por assim dizer. E conforme você vai batendo cura, você vai pegando mais, vai ativando essas coisas aqui. Você vai dar redução de dano e tudo mais. Tá? O bônus aqui do mais 15 eu ainda não. Não, eu já tenho o bônus do mais 15 e não tenho o bônus do mais 18. Então, por enquanto, o Dia está sendo mais interessante para essa build aqui. De armadura, não tem muito para onde fugir, galera. É o set God, tá? É o melhor set que tem para tanque. Vai te dar crit res, vai te dar redução de dano à distância, vai te dar redução elemental, redução neutro. É isso aqui, não tem muito para onde fugir.
tá? Vai te dar HP, crit res, vit. Então, para suporte, é esse aqui. Ah, mas o outro eu curo mais. Coloquem na cabeça, não adianta vocês morrerem curando 500k. Não vai servir para o seu time, não vai servir para sua guilda. Então, tem que fazer esse meio termo. Suporte, você tem que estar tanque e tem que conseguir estacar a sua cura. Mas estacar a sua cura tem que ser algo mais secundário do que você tá tanque. Porque você morto, você não dá suporte nenhum. Ok? De escudo, estou usando o Valk Shield. Temos algumas outras opções. E aí é muito situacional. Eu diria que o mais genérico é o Shield da Valk. Tá? Vai te dar umas reduções bem legais. Eu gosto. E é o que eu estou usando. Bom, de build suporte é isso. Agora vamos mudar para build de DPS. Mesma situação das Veros, eu não consegui muita coisa. Aqui eu ainda fiz um... Para ser bem honesto, para o DPS o que eu estou usando por enquanto é só a Core. Tá? Não tenho muito mais que isso. Gostaria de ter essa Holy Light. Essa Holy Light ela é muito boa, tá? E que ela faz? Ela te dá um shield. Você ativa um shield. Você vai ver lá nos seus buffs um shield. Quando você tiver com esse shield, você vai ganhar 10% a mais de dano, tá? E quando você toma dano e que ultrapassa 30% do seu max HP em um único hit, esse shield ele quebra e ele adiciona redução para você, tá? Você ganha redução. Aqui não está mostrando, mas você ganha bastante redução por algum período de tempo. Acho que são 10 segundos ali que você ganha uma redução muito boa de dano, tá? Temos essa Shadow in the Light, que também é top. Essa aqui só existe na versão Smeldon. Não consegui tirar, mas basicamente o que ela faz? Quando você causa um dano sagrado, você tem 15% de chance de converter a armadura do alvo no elemento morto-vivo, né, em Undead. Basicamente, você vai bater muito mais, vai bater o dobro com o sagrado quando você está batendo em Undead. Tá? Então ela é muito legal, mas eu não tenho. Então o que eu gostaria de ter? Gostaria de ter uma Holy. Se eu conseguisse uma Holy e uma Shadow, era o melhor dos mundos. Aí a outra poderia ficar de lado. A Core 10 funciona muito bem nessa build também. Então é muito bom ter. Tá? Vamos lá. Vamos mudar aqui a nossa build. Para essa build, eu poderia usar aqui o Master of Magic, mas vamos de Master of Magic. Eu acho que eu não estou com SP suficiente para o Master of Magic ser tão eficiente, mas a gente pode usar o Master of Magic na build de DPS, ou poderíamos usar aqui o bom e velho Sprint 7. Vamos para o Sprint, vai. Já me dá 10% de M damage, me dá um pouco de M ataque, me dá global cooldown. Funciona legal. Vamos no safe. Mas faça um teste com DSP que pode ser que dê melhor. De escudo a gente vai continuar com Valk. E na arma a gente muda para essa arma aqui, ó, essa Brionac, tá? Então a gente muda para Brionac. Mudamos o set, já passamos pelas Veros. Vou mudar aqui um pouco os meus atributos. Basicamente é Int, Dex e Luck. Você pode dividir melhor essa Int e essa Dex também, tá? Sinta-se à vontade. Ok. Até porque a gente consegue chegar até no 9999 ali, tá? Vou mudar para build de DPS também. E aqui vamos falar... Bom, aqui a gente pode dar um pulo lá no centro de treinamento. Não tem muita carta, não tem muita coisa aqui nessa conta, né? Uma conta aqui com 350k de power, que está parada há bastante tempo. Então vamos arrumar aqui o dummy para tomar dano de Undead.
deixar ele como médio e demônio. Beleza. Como é que tá minhas skills? Primeira job tá desse jeito. Vou fazer a mesma coisa. Passar rapidinho aqui. Segunda job desse jeito. Transclasse desse jeito. E terceira classe. Repara que a gente não tem praticamente nada aqui de suporte. A gente tem aqui os buffs. Esse aqui a gente tem que ter. Não dá para onde fugir. O Laudas, como é só um, dá para a gente encaixar aqui. A gente tem esse Apoteoses também. A gente tem aqui o Leap of Fate, que é aquele que eu mostrei para vocês, que a gente teleporta e ganha um shield. Bem interessante, assim, a gente ganha um shield por 10 segundos, que absorve 25% do seu max HP. É uma skillzinha bem legal, tá? Temos aqui a passiva, né, que aumenta nosso Healing Done, nosso Holy Damage. E a gente tem aqui todas essas skills que são de DPS, né? Essa aqui, para quem jogou o Bro, se eu não estou enganado, tá? A tradução dessa aqui vai ser Adoramos, tá? É bem forte. Essa aqui é aquele laser, eu vou mostrar para vocês, que a gente consome bastante nosso Holy Power aqui. A gente tem um debuffzinho aqui também. E vamos mostrar aqui. O manual tá assim, mas o que a gente vai usar mesmo aqui pro DPS, que a gente vai usar mais isso aqui aonde? A gente vai grindar para matar um MVP. MVP é mais provável que você vá de suporte, tá? Vai de suporte para MVP. Você tem 4 DPS no seu time, você não precisa ir de DPS. Mas quando você for grindar, esse aqui vai te ajudar bastante. Repara que eu tô com quase todas as skills aqui. Eu tô com todas as skills sendo ocupadas na minha barrinha de automático. Aqui daria pra gente mudar, né? Com certeza também. Então, sigil nesse caso para DPS faria mais sentido a gente usar um combo. Deixa eu ver se a gente vai ter sigil suficiente. Não sei se vai ter, mas eu sei que tem Meteoro. Temos aqui a Berserk. Berserk vai. Beleza, a gente tem a Berserk aqui que vai estacando. Dano físico e mágico. A gente tem a evolução da Meteoro, que é Starfall. E geralmente eu coloco uma Impale aqui, mas nesse caso a gente não vai ter uma Impale. Deixa eu ver o que dá pra gente pôr. Uma Endless. Esse aqui não vai funcionar legal não. Deixa eu ver. A gente pode deixar essa Energy Drain por enquanto. E aqui, como que a gente não vai usar isso aqui, podemos deixar uma Primal. Para essa build faz muito mais sentido, tá? A gente usar essa sigil, a Shiny Raid, porque cada dano aqui do Radiant Shock, quando a gente estiver dando dano, né, o Radiant Shock vai ter 10% de chance de converter a armadura para Undead. Então isso aqui faz muito sentido. Tá? Essa aqui está no nível 1, né? No nível 36 ela é muito melhor. Tá? Ela tem muito mais coisa. E acredito que é isso. Daqui é se buffar. Vou me dar um teletransporte aqui. E vou ligar dano. Então repara, é um dano bem sincero. Tá? Beleza, eu estou batendo sagrado no monstro Undead. Mas aqui a gente já está beirando aqui os 8M de DPS. É um dano legal, tá? Essa conta ela é muito fraca mesmo. Tá faltando pena, tá faltando sigil, tá faltando progressão, tá faltando muita coisa nessa conta. Então, isso aqui que eu tô mostrando para vocês, sei lá, na minha conta, lá no LNA, acredito que eu chegaria ali num DPS de pelo menos uns 25M. 25M é um DPS honesto, tá, velho? Para as terceiras classes. É um DPS bem sincero, bem bom. Vai dar para farmar tranquilão.
os mapas que a gente vai enfrentar aí para grindar. Então é bem interessante. Não é uma build core, né? Não é a build que você vai usar para você jogar ali sempre, a não ser que você queira ser sempre DPS. Mas quando você tiver que grindar e tudo, essa build vai ser suficiente para você. Você vai conseguir grindar, você não vai ter aquela dependência de tá difícil o up. Não, você vai se virar sozinho. Eu sei que hoje em dia já se vira com Magnus Exorcismo, mas pouco tempo atrás era muito difícil conseguir fazer as coisas de Priest. Então a gente deu muito lixo na guilda, os Priests aqui da guilda. Então, mas pro futuro, e um futuro muito próximo, né? A partir do dia 15 ali, todo mundo, dia 14, já vai estar de terceira classe. Vocês já vão estar provando dessas 6 primeiras classes. Chegamos aqui no DPS de 9M por segundo. Muito bom. Diria que está muito bom. Para essa conta aqui, é bem legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vou parando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Valeu. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima. Fui!